Eu vou começar borrifando água. Borrifar água na folha e vou passar o clareador. O clareador, ele é dissolvido, metade clareador, metade água. E eu coloco um pouquinho de tinta, ela é uma tinta com brilhinho metálica, para poder dar um brilho. Passo toda a folha. Bom, agora eu vou começar com um tom de verde médio. Eu vou usar o branco, um verde clarinho, que é o verde kiwi, pode ser outra cor também, um verde um pouco mais escuro, que é o verde musgo, poderia ser um verde bandeira, qualquer outra cor, e esse é o verde oliva, tá? Então, pode ver que são 3 tons de verde, um mais escuro, um médio e um escuro. Primeiro, qual que eu vou começar? Vou começar com esse verde mais escuro. Essa folha, você tem que pensar que esse canto é onde fica no galho e essa é a ponta onde termina, né? Então, eu vou começar sempre de baixo pra cima, nesse caso. Baixo pra cima e vou passar do meio pra fora. Aqui, eu vou preencher a folha, tá? Não é tão preocupante a delimitação, é mais o preenchimento, deixar uniforme e sem marcação, tá? Aqui é do outro lado. Se desse lado aqui é verde, aqui vai ser claro, desse lado aqui é claro e aqui vai ser o verde mais escuro, tá? Aqui o biquinho, vai unir os dois. E aqui, como é a base, aqui tem uma flor em cima da folha, você sempre faz um tomzinho mais escuro aqui, para como se fosse a sombra, né? Então, preenchi metade e vou com o verde mais claro. Peguei o verde mais claro e faço do outro lado, lado oposto do verde. Aqui você vai mesclar. Aqui vai ficar bem delimitado, vai ficar bem marcado, verde claro e verde escuro, ó, tem bem essa divisão, que é o meinho da folha. Aqui vai ser feita a mescla, porque não pode ter uma divisão, igual aqui, se vamos supor, aqui é verde claro e aqui é verde escuro. Não, tem que mesclar, tá? Não dá pra saber onde começa o verde escuro e onde termina o verde claro. Então, aqui do mesmo jeito. Nesse primeira etapa, eu não me preocupo muito com um detalhe, como o biquinho aqui ser mais claro, aqui bem delimitado, verde escuro, não. Eu vou me preocupar em preencher, tá? Lógico que não fugindo muito da forma da folha, tá? Aqui vai ser feito o preenchimento e o sombreamento, ó. Pronto. Bom, folha pintada, pode ver que não tem divisão, vocês não conseguem ver onde começa o verde e onde termina o verde escuro. Verde claro e verde escuro. Agora, eu venho com o verde um pouquinho mais escuro, que nesse caso é o verde oliva, né? E vou escurecer um pouquinho esse verde mais escuro. Você não vai tampar ele, passar verde até ele sumir, o verde oliva até esse outro verde sumir. Não, você vai acentuar
o escuro dele, né? Só que assim, o verde oliva, ele é um verde transparente. Então, é difícil você tampar alguma coisa com verde oliva. Por isso que a gente passou essa base, um pouquinho mais escura, que é o verde musgo. E a gente agora tá vindo com o verde oliva, né? Ó, eu vou passar mais ou menos aonde tá o verde mais escuro, só onde eu quero que fique mais escuro. Ó, eu dou uma mescladinha pra poder ficar mais ou menos um tom bonito, parecido. Ó, eu tô com o pincel sujo, esfregando onde que é o mais claro, pra poder ficar meio tom sobre tom, né? Aqui um pouquinho mais de verde escuro. Bom, agora a gente vem com a parte mais clara. A gente fez o mais escuro, um médio e um tom mais claro. Agora a gente vai vir com a cor mais clara, que nesse caso é o branco, tá? Tô usando o branco. Lavei o pincel, enxuguei, vou usar o branco. Aqui, desse lado, ele vai ficar a cor mais clara e aqui nessa ponta a cor mais escura. Eu venho com o branco, meia carga, ou seja, eu afundo só uma lateral, eu fico de aqui no pincel e afundo ele até metade. Ó, e vai pegar só meia carga. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, vou fazer desse lado aqui, ó. Com a tinta virada pra fora, ó, eu vou colocar daqui e puxar. Eu vou colocar um pouquinho pra fora e puxo. E vou mesclar pra dentro pra ficar um degradê. Então, eu venho com a tinta branca, boto, ó, tá vendo? Aqui eu coloquei um, vou colocar o outro um pouquinho mais pra frente, na direção de mais ou menos um pincel. E vou mesclar. Puxei. De novo, peguei a tinta, coloco e puxo. Podem ver que eu tô fazendo curva, não tá saindo reto. Eu tô curvando o pincel. Coloco e puxo. Coloco, ficou pouca tinta e puxo. Coloco e puxo. Vou fazer isso até o final aqui da ponta. Coloco e puxo. Coloco e puxo. Aqui, aqui. Aí, aqui, como eu coloquei, vou dar uma mesclada pra ficar mais bonito. Coloco e puxo, coloco, puxo. Aqui, pra ficar bonito, eu vou como fazer a pontinha. Coloco e puxo. Vou fazer a mesma coisa, só que do outro lado, porém, eu tenho que fazer a parte mais escura aqui, não com o branco. Porque o branco vai entrar de dentro pra fora. E pra ter o mesmo padrão de pontinha, eu vou fazer desse lado essa pontinha, só que com o verde escuro. Peguei o verde médio e vou medir. Vou colocar o mesmo tanto que eu coloquei no branco aqui, vou colocar no pincel, tá? Só que agora eu vou fazer somente a pontinha, ó, somente o biquinho da folha. Por que que eu vou fazer isso? Tá vendo que vai ficar diferente a cor? Depois, eu vou vir com o verde oliva em cima, tá? Eu faço esse mesmo biquinho, como se fosse um triângulo na pontinha. Faço um triângulo, outro aqui, outra pontinha, mais uma pontinha e mais uma pontinha aqui em cima. Pra não ficar diferente, o que que eu faço? Eu pego o verde oliva e vou passar por cima desse verde que a gente passou aqui. Um pouquinho. Ó, tá vendo? Eu peguei muita tinta, então eu saio distribuindo, depois que eu venho mesclando. Porque senão vai ficar um verde, vai ficar muita tinta, vai sobrar e é perigoso manchar. Peguei mais um pouquinho de verde, um pouquinho aqui e vou esfregando. Agora, eu vou fazer com o branco de dentro pra fora. Mesma coisa que eu fiz desse lado, daqui pra cá, eu vou fazer daqui pra cá, tá? Lavei o pincel, vou pegar
meia carga no pincel com branco e vou fazer a mesma coisa. Só que eu vou começar aqui reto, daqui e vou pra ponta. Ó, o excesso de tinta vai ficar aqui nesse pedaço. E vou jogar pra fora. E vou fazendo isso até acabar a folha. Coloco um pouco e puxo. Pego tinta, coloco. Tá vendo que esse pedaço aqui é menor do que esse? A quantidade de tinta que eu peguei aqui, vou dividir em duas partes, ó. Coloquei metade aqui e metade aqui. Então, pego, coloco lá o excesso e puxo. Coloco o excesso e puxo. Aqui, continua, mas tá atrás da folha. Então, eu vou só passar o pincel sujo aqui, ó. Porque eu não preciso de muita tinta, ó. Eu só relei um pouquinho da tinta. Coloquei aqui, um pouquinho aqui, como se fosse uma outra nervurinha. Ó, aqui, eu tô mesclando pra ficar mais em degradê, pra ficar mais bonito. Porque essa parte aqui é mais escura do que essa. Então, eu venho mesclando, passando o verde mais escuro em cima do verde clarinho, do branco, no caso. E praticamente assim a folha. Agora, o que pode ser feito? Os retoques. Bom, agora, depois de o retoque com o branco nas pontinhas, a gente pode dar mais destaque nessa folha, separando essa, que essa daqui ficou muito clarinho o fundo. Então, a gente vai colocar essa folha mais pra cima e essa aqui mais pro fundo. Como? Eu vou pegar o verde médio, tirei um pouquinho só. Na verdade, eu peguei muito, tirei um pouquinho, só ficou sujeirinha no pincel. E vou separar essa folha. Separei aqui, já dá uma pequena diferença, mas eu vou vir com outro verde para poder igualar ao tom mais escuro. Que esse tom aqui é o mais escuro da folha, aqui ficou muito claro. Então, peguei um pouquinho do verde oliva e vou mesclar aqui para poder deixar essa folha pro fundo. Coloco a folha aqui, ó, como se fosse a sombra. Vou colocar um pouquinho de branco que eu sem querer apaguei de baixo. E tá pronta. Essa é a nossa folha. Aí você vai vendo os detalhes, né? Aqui eu quero colocar mais branco. Vou pôr uma cor mais clara. Aqui, como eu coloquei o outro verde embaixo, eu vou colocar aqui mais branco. Aqui sem querer apagou. Aqui, ó, de baixo. E tá pronto. Essa é a nossa folha. É um modelo diferente, mas bem bonito.